eu acho que ele deve ter corrigido, né? Talvez seja o modo como é iniciada, quer dizer, como é marcada a reunião. Pode ser também. Sabe, porque eu não uso o link fixo, eu fico gerando novo link a cada aula. Tanto é que a gravação fica com o nome que eu coloquei no agendamento da aula. Todo mundo visualizando? Certo. Isso aqui é um negócio do... A placa de vídeo, ela aparece ali, quando passa alguma coisa em cima, é que ela some. Então, hoje a gente vai falar da cinética das reações enzimáticas. A gente vai se aprofundar um pouco nas coisas que a gente viu na aula passada, que foi uma coisa bem mais genérica, falando de estrutura de proteína, coisa e tal. Bom, então, cinética das reações enzimáticas é um caso particular da cinética química, certo? Particular porque a gente tem que levar em consideração as questões bioquímicas, tanto que a gente falou de problemas com enzimas na aula passada, se alguém tem algum defeito enzimático, quais as consequências disso. E a gente ainda vai falar de inibição enzimática e implicação na biologia hoje. Mas os objetivos do estudo da cinética enzimática são medir a velocidade das transformações, que as transformações se processam, estudar as influências das condições de trabalho, como, por exemplo, concentração de substrato, concentração de enzima, temperatura, pH, concentração de ativadores, concentração de inibidores, correlacionar por equações empíricas ou modelos matemáticos. Hoje a gente vai ver um pouco de equação empírica, um pouquinho, mas na próxima aula a gente tem muita equação empírica para analisar. E essas equações empíricas são equações feitas a partir de modelos biológicos, certo? Por isso que ela é chamada empírica. Ela não é um modelo matemático de suposição do que poderia acontecer, ou analisando o que poderia acontecer de variáveis, mas sim se baseando no que a gente observa, equações a partir do que a gente observa nas reações enzimáticas. Correlacionar as velocidades de transformações com alguns fatores que afetam essas transformações. Colaborar na otimização do processo considerado. É tudo que a gente quer, né? Pegar um processo e deixar ele em ponto ótimo. Estabelecer critérios para o controle do processo. Então, por exemplo, a gente vai controlar esse processo em temperatura, em pH, inicialmente em concentração dos reagentes, etc. E, conhecendo essas variáveis, a gente pode projetar um reator mais adequado. A parte de reator de enzima, a gente vai ver mais lá na terceira unidade só. Depois que a gente vê os tipos de bioreatores, tipos de processos e tal, é que a gente vai ver reator com enzima imobilizada, certo? Reator com enzima livre, ele é muito um processo, é praticamente um processo químico, apesar de ser um processo bioquímico. Mas a gente vai ver a parte de enzima, reator que usa enzima imobilizada, lá no final. Só no ano que vem. Tá. Então, para a gente levar em consideração a medida da velocidade, a gente tem que considerar um caso em que a gente tem uma solução aquosa, um substrato, que a gente vai chamar de S, que é transformado em produtos, P, Q, R, sei lá, a gente vai dar outro nome para produto. E é uma reação que é catalisada por uma enzima que a gente vai sempre representar por E. Então, esquematicamente, substrato é convertido a produtos a partir da ação da enzima. Então, a gente pode usar o exemplo da aula passada. Uma molécula de água oxigenada sendo processada pela enzima catalase,
resultando em uma molécula de água e meio oxigênio. É óbvio que não existe na natureza meio oxigênio. Isso é um jeito dos químicos tratarem essa reação. Quando a gente tem um peróxido de hidrogênio, só resulta meia molécula de oxigênio, certo? Só que aí esse processo ocorre muito rápido. E aí o que a gente tem é que a cada duas água oxigenada, a gente tem duas águas e uma molécula de oxigênio molecular, certo? Mas em química vocês já devem ter visto muito isso aqui, meia molécula, que é coisa que na natureza não existe. Bom, então o primeiro problema que se apresenta é quando a gente quer estudar essa cinética, é a medida da velocidade em condições experimentais conhecidas, né? Então, no exemplo da catalase, a gente viu que tinha 5 milhões de transformações por uma enzima por minuto. No entanto, tem alguns tipos de transformação que a gente não consegue medir diretamente, certo? Porque a gente não vai ter um método experimental para fazer isso. Certo? Então, se a gente não tem um método experimental para ver a degradação do substrato ou aumento da concentração de produto, fica difícil medir uma reação. E aí tem que se levar em consideração sempre, né, já que a gente está falando de estudo de cinética, e se eu for fazer um estudo de cinética, eu tenho que fazer algumas repetições disso, certo? Para poder eu ter uma média, onde eu possa estimar qual é realmente essa velocidade, analisar o desvio padrão desse meu experimento, coisa e tal. Então, se recomenda sempre manter pH e a temperatura constante. Então, o que a gente vai ter é esse tipo de análise. Aqui, o tempo zero e um tempo qualquer que a gente vai escolher lá dentro da reação. Então, vejam que quando a gente está estudando uma cinética, se a gente só mede em um ponto, né, a gente só tem uma leitura pontual. A gente não sabe a velocidade que está acontecendo aquela transformação. Né? Em um ponto só, a gente vai saber uma concentração de substrato ou concentração de produto, mas não sabe. A gente sabe, por exemplo, que não tinha nenhum produto no início e que naquele momento tal tinha um número X aqui de produto. Tá. Mas e aí? Essa cinética, ela está sendo uma curva, uma linha reta, uma curva sigmoide, que às vezes acontece, a gente ainda vai ver em outras aulas. Então, a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo se eu meço um ponto só. Então, quanto mais pontos eu tiver, melhor eu vou conseguir estimar a minha curva. Então, muitas reações, também a gente tem um problema para medir as velocidades iniciais, né? Mas se você tomar os cuidados experimentais, é possível você realizar essas medidas. Então, decomposição da água oxigenada, hidrólise da sacarose, hidrólise da ureia, pela urease, isso aí a gente consegue medir muitas vezes experimentalmente. Outras vezes a gente tem algumas dificuldades. E aí a gente tem, já falando na aula passada, e a gente volta a falar agora, a influência da concentração do substrato. Eu quero medir a cinética, e eu já vi na aula passada que a concentração do substrato interfere na velocidade da reação, né? Então, a gente vai analisar como se estivesse trabalhando com enzima purificada e conhecendo a concentração de substrato. Isso daí. Então, os estudos da concentração de substrato mostram que quando essa concentração de substrato ela varia, porque obviamente está sendo convertida em produto. Mas a gente precisa estabelecer um ponto para medir a velocidade que esse processo está acontecendo. Então, a gente tem sempre que focar no V0, certo? Ou seja, numa velocidade inicial do processo. Porque sempre
se a gente parar para pensar, sempre que a gente pega o início do processo, a gente vai ter sempre alta concentração de substrato. E a gente já falou disso na aula passada. Quando a gente tem alta concentração de substrato, a gente está provavelmente na maior velocidade da enzima. Certo? A gente viu também na aula passada que no início tem uma pequena variação nessa velocidade inicial, porque é um momento onde a enzima ainda está entrando em contato com o substrato. Depois que a enzima se ligou com o primeiro molde de enzima, se ligou com o molde de substrato, ou seja, a concentração de enzima com a concentração igual a substrato, a partir daí a gente tem velocidade total nesse processo. Então, a gente precisa de um tempo de reação suficientemente curto e que a concentração de substrato ainda esteja constante, certo? Não decaiu demais nesse processo. Então, o que é o recomendado? Colocar muito substrato, uma quantidade conhecida, e esse muito é em relação à concentração de enzima que a gente tem, certo? Esperar alguns segundos, não dá para fazer isso em 1 segundo essa medida, porque precisa a enzima entrar em contato com o substrato e medir em um tempo curto que a concentração de substrato ainda não cai de modo a afetar a velocidade da reação, certo? Então, esse ponto aí inicial, que a enzima já está saturada e concentração de substrato ainda é alta, a gente vai chamar ele de V0. Tá. Então, o efeito provocado em V0 pela variação da concentração de substrato, quando a enzima é mantida constante, está mostrado nessa figura aqui, certo? Então, aqui a gente tem aqui, ó, concentração inicial de V0, micromolar por minuto, e concentração de substrato em milimolar. Certo? Então, aqui, isso mostra que é crescente. Então, no início, ó, V0 vai aumentando linearmente em relação à concentração de substrato. Em concentrações maiores de substrato, o V0 não vai aumentar mais linearmente nessa etapa aqui. E chega num ponto onde a gente atinge a velocidade máxima, certo? Então, deixa eu só ampliar aqui essa figura para a gente analisar isso. Então, olha só. Essa faixa daqui, a gente tem uma questão linear, certo? Quanto mais substrato eu adiciono, maior meu V0, minha velocidade inicial, num modo linear. Chega nessa região aqui, tudo vai deixando de ser linear, certo? E depois eu tenho minha velocidade máxima. Vocês estão vendo que tem duas velocidades máximas aqui, uma estimada, certo? E uma observada, empiricamente. Isso porque a gente tem muita dificuldade em criar as condições ótimas para a velocidade máxima, principalmente na questão de temperatura. A gente pode deixar o pH ótimo, mas toda vez que a gente tem mudança na concentração, por exemplo, de substrato e de produto, o pH pode ser alterado. Então, a gente já deixa de ter nossa condição ótima. A gente coloca a condição ótima no início e, em termos de pH, ela vai se perdendo depois. E na temperatura, a gente nem coloca a condição ótima. Porque se eu deixar ali no meu limite de temperatura máxima, em algum momento isso pode danificar minha enzima. Às vezes, até o processo em si gera calor. Certo? A transformação em si gera calor. Principalmente quando é uma reação exotérmica. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Se eu deixar ali no limite e a reação for exotérmica, uma hora eu vou desnaturar a minha enzima. Então, a gente não consegue deixar nessa condição ótima, perfeita. E aí, a velocidade máxima vai ser desse experimento, vai ser um pouco abaixo da velocidade máxima teórica. Tá, aqui no meio a gente está vendo uma coisa chamada km. Isso vai ser muito importante para a gente na próxima aula. Esse km é uma concentração de substrato equivalente à metade da velocidade máxima. Velocidade máxima teórica, certo? Então, a gente tem... Isso vai ser um ponto importante que a gente vai precisar analisar na próxima aula, quando a gente
for estudar a influência a determinação do KM de uma enzima, que é a composta de Michaelis e Menten. A gente vai falar um pouco disso hoje, mas vai destrinchar bem direitinho na próxima aula. A gente está fazendo as coisas meio que pouco a pouco, para ir fixando melhor isso. Tá, mas o perfil que a gente precisa ver é aqui essa linha azul, certo? Então, o que é que a gente vai tendo? Tudo vai aumentando de velocidade linearmente, depois deixa de ser linear e depois fica estável. Isso aqui é um padrão comum para uma reação enzimática. Isso é sempre em relação à concentração de substrato. Tá. Tem alguns casos que são mais complexos do que o que a gente viu, porque a velocidade inicial ela não pode ser medida. Como eu estava falando, tem algumas falta técnica experimental para medir. Ou a transformação química não pode ser representada em uma equação química com reagentes e produtos bem definidos. Certo? Então, tem algumas condições enzimáticas que a gente tem dificuldade. Então, aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois pontos de medida e vai fazer uma variação com o tempo. Quando a gente não pode medir o tempo inteiro, certo? Não pode medir segundo a segundo, certo? Então, a gente vai fazer, por exemplo, 2 medidas. Isso é muito comum nas condições laboratoriais que a gente tem. Medir em 2, 3 tempos. Só que aí a gente sempre vai estimar uma reta ali. E essa inclinação da reta, inclusive, é bem importante. Mas nem sempre a reação vai acontecer como uma reta. Certo? É possível, quando você sabe que não tinha nada de produto lá, por exemplo, e depois você vê esses 2 pontos na reta, é possível você traçar essa linha aqui uma linha de tendência da reação enzimática, certo? Então, linhas de tendência que vocês já viram em estatística vão ser muito úteis justamente quando a gente não pode, não tem um método experimental que meça o tempo inteiro essa reação enzimática. Vocês lembram dessa linha de tendência de estatística? Viram isso ou não? Não? Eu acho que a gente viu enquanto... assim, várias cadeiras, né? Enquanto física experimental. Física experimental. Às vezes, uma coisa... Eu já falei até com o Janduí, isso é uma coisa que em estatística deveria ter e que... vocês acabam aprendendo essa parte de estatística só quando vão para um estágio, por exemplo. Certo? Iniciação científica, coisa e tal. Que era o uso de software. Certo? Então, por exemplo, você, quando estuda estatística, você só analisa os conceitos disso, como é que é calculado aquilo, coisa e tal. E o que é que a gente vê na prática? Certo? Olha, eu hoje em dia, quando eu vou fazer uma análise de estatística, eu não faço conta de nada. Eu pego meus dados e jogo no software. Mas se eu não souber o que é que o software está analisando ali, também eu vou ficar perdido. Então, eu preciso associar a teoria com essa prática no software. E talvez seja isso que esteja faltando. Então, linha de tendência, desde o Excel até qualquer software que possa fazer um gráfico, a gente tem isso muito comum. Aí, eu vi isso em estatística? Não, eu vi isso em algum outro lugar, mas em estatística não vi, porque não teve uma associação da teoria com a prática. Não é isso? A gente vê isso com o Bruno, e o legal de Bruno é porque ele coloca o problema real para a gente tentar resolver com estatística, sabe? Aí a gente usa software, mas ele também passa a parte teórica, que a gente acaba entendendo. E aí a disciplina que Janduí dá, se eu não me engano, ela é optativa para a gente, que é estatística experimental, né? Sim. Aí nem todo mundo paga ela. Já planejamento experimental é obrigatório. Planejamento experimental. E estatística vocês viram com o Bruno? A gente viu planejamento experimental com o Bruno. Planejamento experimental. É com o Janduí, geralmente. Estatística com o Janduí. Então, mas já desde estatística a pessoa já poderia usar um softwarezinho, né, que é para poder, até o Excel, bem comum para todo mundo, e também gera linha de tendência. E aí facilitaria para vocês na pesquisa, né? Tá.
Então, vamos levar em consideração, de novo, aquele gráfico que a gente viu, certo? Então, esse perfil cinético dessa figura aqui, ele levou Victor Henry a propor em 1903 que uma enzima se liga a uma molécula de seu substrato para formar o complexo enzima-substrato. A gente falou disso na aula passada. Sendo esse um passo obrigatório para o processo enzimático. Bem simples, né? Então, o que é que o pessoal vai fazendo de equação empírica? Até esse momento eles só tinham o seguinte: você tem concentração de enzima, concentração de substrato, e elas vão formar, se eu tiver um molde de enzima com um molde de substrato, uma hora elas vão formar um molde do complexo enzima-substrato. Tá? Essa ideia foi expandida por uma teoria geral da ação das enzimas, especialmente por Leonard Michaelis e Maud Menten, que em 1913 eles propuseram que a enzima, primeiro, combina-se reversivelmente com o substrato para formar o complexo enzima-substrato em um passo que é relativamente rápido, certo? Então, está aqui, ó, Michaelis e Maud Menten, mulheres na ciência, certo? E aqui em enzimas também. E vocês, meninos, vão se conformando, viu? Vocês já perceberam que as mulheres são a maioria nos cursos de graduação hoje, e elas uma hora vão ficar a maioria na ciência, e aí a gente vai ficar cuidando da casa. Certo? Elas vão fazer ciência e a gente vai ficar cuidando das crianças. Bem, então a gente tem esse processo, um passo que é rápido, eles estabeleceram isso. Certo? Então, isso daqui que Henry falou, ele disseram que isso é só o primeiro passo para o trabalho de uma enzima. Então, enzima mais substrato, reversivelmente, K1, K-1, para formar o complexo enzima-substrato. Tá. Só que depois tem um passo lento, certo? Onde o complexo enzima-substrato se rompe com o aparecimento da enzima livre e a formação do produto. Certo? Então, ó, K2. Então, enzima substrato vai formar a enzima mais produto. A enzima vai ficar livre de novo, gerou um produto. E esse passo aqui, esse passo lento é o que determina a velocidade de uma reação. Já que o primeiro, ele é rápido e reversível, acontece, se desmancha, coisa e tal, a gente nunca vai saber especificamente de cada molécula qual enzima teve sucesso para converter e não, né? Aquilo ali é o passo rápido. Bom, então essa segunda reação é lenta e limita a velocidade de transformação global do reagente em produto. E disso resulta que a velocidade da reação enzimática deve ser proporcional à concentração da substância reagente no segundo passo, enzima-substrato. Então, formação de enzima-substrato também é determinante aí. Não é só que é o primeiro passo lento que ele não vai ser importante nessa reação. Qualquer instante da reação, a enzima existe de duas formas. A gente falou disso na aula passada. Não ligada, né, ou seja, forma livre, e complexada como enzima substrato. Então, lembra que a gente falou disso aqui? A enzima ela pode estar de duas formas. Ó, enzima substrato e enzima livre. Naquele velho gráfico, então a enzima total é igual à concentração de enzima livre mais a concentração de enzima complexada no substrato. E aí o que a gente falou nesse gráfico foi que em um determinado tempo, o complexo enzima-substrato ele nem varia. Certo? No meio aqui da reação, esse daqui não vai variar, vai ser praticamente zero essa variação, porque toda enzima vai estar associada com o substrato. Ou seja, ela se desprende de um substrato, já pega outro. Se desprende de um substrato, já pega outro. Ok? Bom, em concentrações pequenas de substrato, a maior quantidade de enzima vai estar livre. Certo? Também está representado nesse gráfico aqui, ó. Concentração baixa de substrato, a enzima está livre. Essas condições, a velocidade da reação será proporcional à concentração de substrato, que é o que a gente estava vendo aqui, ó.
Aqui está tudo proporcional à concentração do substrato. Quanto mais substrato eu coloco, a minha velocidade da reação vai aumentando linearmente. Porque o equilíbrio da equação, por conta do equilíbrio da equação 1, à medida que a concentração de S aumentar, então tudo isso vai formando mais complexo enzima-substrato. Quando a gente chega aqui na velocidade máxima, toda enzima já está ligada com o substrato. Certo? Então, lembrando que a parte da equação 1, né, a metade da equação 1 que a gente está analisando é essa daqui. Então, o que a gente vai ter numa representação gráfica de enzima e substrato é praticamente isso aqui. Quando minha concentração de substrato é baixa, eu vou ter muita enzima livre. Chega um ponto onde a concentração vai aumentando, e aí isso vai aumentando a velocidade da reação linearmente com o aumento da concentração de substrato. E eu atinjo minha velocidade máxima quando a concentração de substrato é muito alta. Nesse momento, a gente diz que a enzima ela está saturada. Certo? Por que é que ela está saturada? Porque mesmo essa transformação sendo rápida, toda vez que ela se desliga de um substrato, de uma molécula de substrato, ela vai entrar em contato com outro. Certo? Porque aquele meio tem uma agitação suficiente, tem uma concentração de reagente suficiente, e tem tanto substrato ali que a enzima sempre vai encontrar elas com a orientação apropriada. Certo? Relembrando a teoria das colisões, que a gente falou na aula passada. Tudo bem até aqui? Então, ó, isso daqui acaba representando essas três fases que a gente está vendo aqui. Esse gráfico. Então, aqui, ó. Velocidade baixa, enzima livre. Velocidade intermediária, significa que está tudo aumentando linearmente quanto mais substrato eu coloco. Até que um momento em que a enzima vai ficar saturada. E eu tenho a minha velocidade máxima. Bom, em uma solução contendo excesso de substrato, vai ter um período, então, chamado estado pré-estacionário, que é o que a gente está vendo aqui. Certo? Então, quando eu vejo que o aumento, a velocidade da minha enzima, né, o produto formado pelo tempo, é linear, coisa e tal, mas no início, um tempozinho curto, uma duração muito curta, isso aqui ainda não é linear. Justamente porque demora um certo tempo para começar a gerar produto, que é a etapa lenta do meu processo. Certo? Então, a etapa rápida é a formação do complexo enzima-substrato. Mas a formação do produto é uma etapa lenta. Digamos que isso dura alguns milissegundos, mas num conjunto de substâncias que eu tenho ali, isso passa a ser linear somente depois de um certo tempo. Certo? Que é rápido isso. Às vezes a gente nem consegue visualizar isso num experimento. Tá. Mas essa atividade enzimática, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é que ela não pode ser medida não necessariamente pela quantidade de enzima que a gente coloca lá. Então, a concentração em mol por volume, eu coloquei lá tantos gramas de enzima purificada, vamos dizer. Eu peguei a enzima totalmente purificada, coloquei ali em 10 ml, eu coloquei 1 grama de enzima. Eu coloquei muita enzima. Será que eu tenho mesmo 1 grama de enzima ativa? Então, nem sempre, certo? Não, a enzima é uma molécula que pode ser frágil, é sensível à temperatura, às vezes até à luz, à pressão, à concentração de sal, ao pH, e ela pode desnaturar uma parte disso. Então, o que importa não é a massa. Certo? Ó, proteínas desnaturadas conservam a massa proteica, mas não tem atividade catalítica. Então, para quem vai trabalhar com enzima, tem que ter sempre isso em mente. Então, a dosagem da medida da atividade, ela tem que estar sempre levando em consideração concentração de substrato ou produto. Então, uma amostra contendo uma enzima é incubada em alta concentração de substrato
para a gente analisar sempre na velocidade máxima aqui, certo? Na velocidade constante. A gente não analisa aqui. Eu vou mostrar por quê. A gente tem que focar nesse momento onde a atividade ainda é linear. Então, a concentração alta. Isso aqui não é V0 por concentração de substrato, viu? Ali, o gráfico está parecido, mas aqui a gente tem tempo por produto. Então, nesse momento aqui, a gente tem formação de produto. E tem esse momento linear. Essa velocidade está constante. É dentro desse tempo que eu tenho que fazer minha análise. Se eu vou pegar nesse momento aqui, que a velocidade ela não é mais linear, ela decresce, por conta da queda na concentração, ocorre por conta da queda da concentração de substrato, inativação parcial da enzima ou inibição da enzima pelo produto. Existem muitos casos biológicos onde o excesso de produto inibe a atividade enzimática. Então, a gente tem que fugir desse momento aqui, onde a enzima para de funcionar com maior velocidade. A gente não sabe exatamente, estou estudando uma enzima nova, não sei exatamente qual fator está fazendo essa quantidade de produto não crescer mais linearmente, certo? Mas eu sei que é ali naquele tempo, então eu vou estudar um tempo anterior. Tudo bem? Tá. Se eu vou pegar, então, esse tempo, então eu vou evitar os problemas e trabalhar com aquela faixa de velocidade constante. Beleza. Então, a velocidade de uma reação ela é medida em unidades internacionais. A quantidade de enzima que eu tenho lá é medida em unidades internacionais. Vocês já viram, se não me engano, até em vacinas, quando você vai olhar, você tem unidades internacionais. Ou quem conhece, já viu o pessoal que trabalha com hormônio, como, por exemplo, insulina, né? A seringa de insulina ela não vem em ml, ela vem em unidades. Então, tem 100 unidades, 50 unidades, já deve ter visto isso, 500 unidades. Então, essa unidade internacional, uma unidade internacional, é a quantidade de enzima capaz de formar 1 micromol de produto por minuto em condições ótimas. Então, um pouquinho de enzima é uma unidade internacional, certo? Que é 1 micromol em 1 minuto. É um pouquinho só da enzima, mas aí a gente vai trabalhar com a reação, você não vai usar só uma unidade, né? Você vai usar uma certa quantidade de unidades, mas você já sabe que dentro das condições ótimas, qual é a velocidade que atua. Então, isso aqui é uma coisa que padroniza para a maioria das enzimas. Certo? A maior parte das enzimas, elas vão ser medidas em unidade internacional. E aí, quando você vai comprar uma enzima, também você compra em unidade internacional. É a garantia de que o que você vai estar aplicando na sua reação é baseado em enzima funcional, certo? E não em quantidade de proteína. É enzima funcional que a gente quer. Os métodos para determinar a atividade das enzimas. Então, você precisa ter um conhecimento prévio da faixa de concentração enzimática, que vai permitir obter uma variação linear da concentração de produto ou de substrato, se for o caso, com o tempo. Métodos para avaliar a concentração das espécies. A gente tem métodos diretos, espectrofotometria, tutilometria, e métodos que podem ser indiretos, como medida de viscosidade, certo? Ou medida de pH, alguns métodos que são indiretos. Quando a gente tem um produto que é ácido, por exemplo, então o pH vai caindo com o tempo naquela reação e a gente, a partir disso, consegue determinar também a concentração de enzima que a gente tem ali. Tá. Então, medida da atividade enzimática é imprescindível para monitorar também a purificação de uma enzima. Certo? Então, a gente tem a atividade específica, ela é o número de unidades de enzima por miligrama de proteína. Quem dera, né, isso aqui, quando você tem umas condições ótimas de trabalho, você pode ter isso aqui como 1. Certo? Onde toda proteína que você tem em peso, ela equivale à enzima ativa. Então,
se a purificação for bem feita, a atividade específica vai subindo, certo? Então, significa que o procedimento que você fez de purificação eliminou proteínas indesejáveis naquele processo. E manteve a atividade dessas enzimas também. Então, a gente tem um exemplo aqui. Né? Eu estou falando um negócio muito teórico, que tem que medir unidade internacional. Como é que a gente faz isso na prática? Como é que eu vou colocar isso no meu TCC? Né? Então, a gente tem aqui, ó, medida da glicoamilase. Enzima que vai hidrolisar o amido em um caldo. Então, eu vou, num exemplo comum aqui da gente. Vamos cultivar um fungo, dá para ele amido como fonte de carbono. O que é que vai acontecer com esse fungo? Ele vai produzir um monte de enzima e liberar ali no caldo, de glicoamilase. Aí eu vou filtrar, separar aquele fungo, ficar só com o caldo, que eu tenho enzimas ali. Eu já sei, porque o meio tinha glicoamilase, o fungo sobreviveu e cresceu, então ele produziu a enzima e liberou no meio. Filtro tudo isso, separo hifas, esporos e tudo mais, e tem ali meu caldo contendo a enzima. Quanta enzima eu tenho ali? Vamos medir. Então, no meu exemplo, certo? Eu vou pegar aqui 2 ml desse caldo, colocar numa solução de amido a 4%, pH 4,2 e temperatura em 60 graus. Vou incubar isso a 60 graus. Certo? Então, eu estou oferecendo aqui as condições ótimas de temperatura, de pH e de concentração alta de amido para a enzima trabalhar dentro daquela faixa de velocidade máxima. Tudo bem? Tá, o que é que eu vou ter com isso? Então, com o passar do tempo, eu posso fazer algum método para determinação de glicose, né? Quando o amido ele é hidrolisado, eu tenho liberação de glicose. Aí eu poderia, por exemplo, ir usando iodo para ver o iodo sumir com a degradação do amido, ou eu posso usar aquela fitinha de glicose, né, que a pessoa que é diabética usa para medir a glicose, ou qualquer pessoa vai medir a glicose. Fura o dedo, coloca ali. Então, você também pode pegar essa fitinha, pegar um pouquinho de caldo e colocar ali, e vai dar a quantidade de glicose em miligramas por decilitro. Certo? Tem que ter cuidado, às vezes esse aparelhinho ele tem uns limites, superior e inferior, então, principalmente o superior. Então, eu estou dando só um exemplo aqui de medida de glicose, mas pode ser vários outros tipos. Tá. Então, depois de 10 minutos, que estava dentro daquela faixa lá de tempo, onde a atividade ainda é linear, certo? Em 10 minutos. No caso da glicoamilase, eu medi 20 miligramas de glicose. Então, 20 miligramas em 10 minutos, eu tenho 2 miligramas por minuto. Lembra que a unidade internacional é em 1 minuto. Ou 120 miligramas por hora. Certo? Só que aí, o que foi que aconteceu? Eu não usei 1 ml apenas do caldo, eu usei 2 ml. Então, eu tenho que normalizar isso dividindo por 2. 120 dividido por 2, 60 unidades por ml. Tudo bem? Uma conta básica que precisa aprender para que vocês possam aplicar isso na prática. Então, 1 ml vai ser capaz de degradar, 1 ml desse meu caldo vai ser capaz de degradar 60 miligramas de amido em 1 hora. Tudo bem? Tá. Vamos voltar a falar de inibidores. Então, a gente falou um pouquinho de inibidores na aula passada. Aí falou, os inibidores eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. Mas nem toda enzima tem inibidor, viu, pessoal? Às vezes a questão de inibição, a ativação de uma enzima, ela vai depender muito de qual é o organismo que está fazendo, em qual ambiente essa enzima está sendo produzida. Então, a glicoamilase que a gente acabou de falar, isso vai depender muito se ela é do nosso intestino ou se foi um fungo que produziu num caldo.
para o fungo, para que o controle, depois que ele lança isso no meio? A enzima vai parar de funcionar depois que acabar o amido. Agora, para a gente, precisa ter o controle, porque a enzima precisa trabalhar um tempo, depois parar, depois ser ativada novamente, etc. Então, tudo tem. E aí, óbvio, a sequência de aminoácidos da nossa amilase é diferente da de um fungo. Certo? Então, isso vai fazendo o que a gente falou de estrutura primária, secundária e terciária. Isso vai influenciar muito nessa ação e na influência de inibidores. Os inibidores reversíveis, eles podem ser competitivo, não competitivo e misto. Certo? Na próxima aula a gente ainda vai falar de um tipo mais esquisito. Mas de todo jeito a gente tem que pensar competitivo e não competitivo. Nos competitivos, a gente tem que o inibidor ele vai ser semelhante ao substrato. Ele vai ocupar o sítio ativo. A ligação do inibidor não permite que o substrato se ligue. Só que lembrem que essa formação de complexo enzima-substrato ela é reversível. E a ligação com o inibidor também é reversível, certo? Então, quando a gente tem um ambiente de competição, o que é que vai acontecer? Um momento a enzima se liga com o substrato, na outra se liga com o inibidor. Se liga com o substrato, gera produto. Se liga com o inibidor, não tem produto. Mas existe uma competição. Não é assim. Inibidor ligou com a enzima e ganhou a competição, acabou. Certo? O tempo inteiro a enzima está se soltando, tanto do substrato quanto do inibidor. Então, a mesma enzima pode se ligar um momento com o substrato, no outro com o inibidor, e assim, devagarzinho ir processando tudo. Mesmo com a presença do inibidor. Então, o inibidor ele vai desacelerar a minha reação, mas não vai impedir que ela aconteça. Então, o que é que acontece quando eu tenho um inibidor competitivo? Eu tenho aqui, ó, a minha curva em concentração de substrato por V0. Igualzinho aquele gráfico lá que a gente viu, o gráfico típico de Michaelis e Menten. Velocidade máxima estimada, e aqui nesse caso atingiu a velocidade máxima. Mas o que é que vai acontecer? Quando eu coloco um inibidor no meio, eu consigo atingir minha velocidade máxima, desde que eu coloque muito substrato no meio. Certo? Não é uma competição? Então, imagine que a gente está aqui numa competição, vamos jogar vôlei. Certo? Eu vou colocar, a gente é o substrato e outro time do outro lado é só Alisson e inibidor. A gente tem 6 em quadra e Alisson sozinho do outro lado. Quem é que vai ganhar o jogo? Alisson, é muito. Nem se ele tivesse com 10 Alisson. Mas, de todo jeito, como é uma competição, a gente pode vencer essa competição transformando essa competição em desleal. Certo? Então, eu posso reverter o quadro inibitório se eu colocar muito substrato lá no meio. A concentração de inibidor ela passa a ser irrelevante no meu processo. Apesar que, depois de um tempo, a concentração do substrato cai, né, e volta a ter uma redução na minha velocidade. Óbvio, né? E aí, cada vez mais o inibidor ele vai ser relevante na minha reação. O que vai mudar aqui, pessoal, é o KM, certo? KM é a quantidade de substrato suficiente para chegar à metade da velocidade máxima. A metade da velocidade máxima seria mais ou menos aqui, ó. 50 a 25, mas não é 50 ali a 40 e poucos. Vamos dizer que seja aqui. A metade da velocidade máxima que a gente está vendo. Ó. Metade de 45. Então, aqui essas duas curvas se diferenciam. Certo? Então, aqui eu vou ter um KM pequeno. E aqui eu vou ter um KM um pouco maior. Tá. A gente ainda nem tinha falado de KM, né? Mas aí vamos analisando que a curva ela se iguala aqui, mas no início não. Quando chega naquela faixa linear, então as curvas elas estão diferentes. E isso é importante nessa análise daqui, para eu determinar se o inibidor é competitivo ou não.
Quando o inibidor é não competitivo, então, toda vez que eu tiver a ligação com o inibidor, eu posso ainda ter a ligação com o substrato, mas eu não tenho geração de produto, certo? Então, a enzima se liga com o substrato, gera produto. Se ligar com o inibidor também não gera produto, mas eu posso ter sempre a ligação da enzima com o substrato. O que é que acontece na cinética disso? Então, isso aqui está exagerado, esse gráfico, certo? Nunca vem assim tão baixa essa diferença. Mas o que vai acontecer é que a gente nunca vai, com o inibidor não competitivo, nunca vai atingir a velocidade máxima. Mas pode atingir o mesmo km, certo? Então, o substrato aqui, a quantidade de substrato que eu coloco, ele nunca vai reverter o quadro inibitório. Então, ela vai ter comportamento diferente. Não é possível nunca atingir essa velocidade máxima, quando eu tenho esse inibidor não competitivo. Não importa quanto de substrato eu coloco, eu nunca vou chegar na velocidade máxima. Tá, então o que é que a gente vai ter aqui? Um outro conceito. Só tirar o som aqui do celular, que senão vai tocar durante a... Então, quando eu tenho um inibidor competitivo, o valor de Km ele vai ser diferente e a velocidade máxima vai ser a mesma. Então, olhem só aqui nessa tabela. Condição, ó, inibidor competitivo e inibidor não competitivo. Sem inibidor, eu vou ter um Km de 1. Certo? A gente ainda na próxima aula vai falar muito de Km. E a velocidade máxima, que foi o que a gente falou hoje, ela é 45. Quando eu tenho um inibidor competitivo, a velocidade máxima pode ser atingida, mas o Km é alterado. Quando eu tenho um inibidor não competitivo, o Km permanece o mesmo, mas a velocidade nunca será a máxima, certo? Quando a gente está fazendo umas análises aqui em gráfico de duplo recíproco, vocês já viram isso em alguma disciplina? Gráfico de duplo recíproco. Aqui, ao invés de ter V0, eu tenho 1 sobre V0. E aqui, ao invés de ter substrato, eu tenho 1 sobre substrato. Os valores estão invertidos. Isso é uma estratégia matemática que eu utilizo para linearizar a minha reação. Certo? Então, lembre que a gente tinha curvas. Toda vez que a gente tem uma curva, a gente não sabe se essa curva ela vai ser sigmoide, se ela vai ser... ela vai fazer curvas ali, né, naquele processo. A gente não sabe exatamente projetar o que é que vai acontecer com aquela curva. Às vezes a curva cresce de maneira uniforme, às vezes ela tem um caimento ali, coisa e tal. Então, uma curva é uma incógnita, certo? No gráfico. Se eu conseguir linearizar esse gráfico, eu vou conseguir, então, fazer projeções para cima ou para baixo. Vou fazer também projeções dentro daquela faixa ali do que era a minha curva e agora é uma reta. Tudo bem? Então, como é que eu faço isso? Com o duplo recíproco, eu inverto os valores. Então, 1 sobre V0 e 1 sobre concentração de substrato. A gente ainda vai falar mais disso na próxima aula. Então, olha só o que é que eu tenho nos dois tipos de gráfico. Gráfico normal, Michaelis e Menten, eu tenho aqui uma inibição competitiva. Certo? Então, as duas condições, sem e com inibidor, vai atingir velocidade máxima. Mas o Km ele vai ser diferente. Tá? Se eu usar isso num gráfico de duplo recíproco, a velocidade máxima vai ser o ponto onde a curva atinge a linha de 1 sobre V0. Então, e essas inclinações aqui são interessantes para mim, né? Assim como essas inclinações aqui também. Mas eu posso projetar meu Km aqui a partir
da linearidade dessa curva. Então, tudo que eu medi foi aqui dentro dessa faixa. Mas como eu tenho uma reta, eu vou projetar aqui e vou encontrar onde é que está 1 sobre km. Do mesmo jeito, quando eu não tenho inibidor. Certo? Mas o que é que a gente tem aqui de característica? O km é diferente e a velocidade máxima é a mesma. Certo? Olha só, a velocidade máxima é a mesma, o km é diferente. Tudo bem? Ou não, Antenor? Fala aí. Tá assim... Tranquilo até aqui? Eu falo com o microfone ligado. Tá faltando uma explicação melhor do que é km. E aí, na próxima aula, quando a gente for falar dessa equação, como é que a equação de Michaelis e Menten foi formada, a gente vai entender por que é que eles determinaram afinidade de enzima pelo substrato a partir de uma concentração de substrato. Então, basicamente, né, para a gente não ficar perdido no km, é muito simples. Quanto menor o valor de km, menor a concentração de substrato para atingir metade da velocidade máxima de uma enzima, melhor é a afinidade da minha enzima pelo substrato. Parece uma frase, a frase longa é mais difícil de entender, né? É verdade. Então, mas vejam bem, quanto menor esse valor aqui, maior a inclinação da reta para a esquerda. Tudo bem? Quanto menor, isso aqui vai ficar uma reta, essa velocidade máxima. Quanto maior for o km, mais vai ser inclinação para a direita da minha curva. Certo? Quanto menor o km, mais inclinação para a esquerda vai ter minha curva. Ou seja, mais rápido eu vou atingir a velocidade máxima. Significando que a afinidade é maior da minha enzima pelo substrato. Certo? Então, km baixo, afinidade alta. E a gente se fixar nessa frase mais curtinha aqui, a gente vai entender melhor o que danado é um km. Km determina a afinidade da minha enzima pelo substrato. Quanto menor o km, maior a afinidade da enzima pelo substrato. Tudo bem? Tá aí a outra condição, né? Olha só. Velocidade máxima. Mas a outra condição, quando a gente tem não competitivo, o que é que a gente vai ter? A velocidade não é a máxima, mas o km é o mesmo. Por quê? A enzima sempre vai se ligar com o substrato. Do mesmo jeito, como se não tivesse inibidor. O que não vai ter é formação de produto. Certo? Então, a enzima se liga com o substrato do mesmo jeito. Ela não liga... Lembra aquela equaçãozinha? Então, a enzima se liga com o substrato, pode gerar produto. Se tiver inibidor no meio, se ligar também com o inibidor, já não gera mais produto. Significando que a enzima pode se ligar com o substrato, ela continua com afinidade com o substrato. É por isso que o km não altera. O que vai alterar é a velocidade. A gente falou de inibidor na aula passada, falou agora de novo, ainda vai falar mais outras vezes. Tenha calma que esse assunto ainda não está esgotado, certo? Isso aqui não está esgotado, a gente precisa entender isso direitinho. E aí eu tento ir aos poucos, é como se eu distribuísse o assunto em algumas aulas para a gente aos poucos ir absorvendo esse conhecimento, certo? Jean. Mas não se preocupe, quando chegar no final, a gente vai ter que ter fechado esse entendimento. Fala aí, Antônio. Eu fiquei na dúvida. Quando ela liga com o substrato e quando liga com o inibidor, no caso, não tem a geração de produto, né? Isso aqui que eu tô falando, ó. Pronto. Ó, Aí, no caso, pode ter produto, certo? Quando está com esse inibidor não competitivo, pode ter produto. Mas se o complexo enzima-substrato, a enzima se liga com o inibidor. No final das contas, ela pode formar um complexo. Enzima, substrato e inibidor. E quando forma esse complexo aqui, não tem produto. Mas a enzima deixa de se ligar com o substrato? Não. Tanto nesse caso quanto nesse caso, ligou com o substrato. Então, a afinidade da enzima pelo substrato é sempre a mesma.
Entendi. certo? Por isso que o KM é mantido. Fechou. Beleza. Isso aí para os não competitivos, né? Falei para o não competitivo. No competitivo, o KM é alterado. Não é Beleza. alterado é a velocidade máxima. Já que a gente está tratando de um aumento na concentração de substrato. Então eu tinha 1 mol de inibidor, eu tenho 200 moles de substrato. Aquele um ali não está interferindo em nada, por isso que eu consigo atingir minha velocidade máxima. É o Alisson sozinho na quadra, nessa minha competição. Tá, aí a gente tem também inibidores irreversíveis, certo? É muito simples a gente analisar o inibidor irreversível. Inibidor irreversível se liga com a enzima morreu, certo? Eu vou eliminar minha enzima. Os dois em conjunto, eles não se separam mais, eles só vão poder ser usados, sei lá, como comida, certo? Ou seja, você vai degradar ele e usar um aminoácido para outra coisa. Ele vai entrar no metabolismo com outra coisa. Como proteína funcional já não tem mais. Então a gente chama isso aqui de inibidor suicida. Certo? É o caso da alfa-tripsina, que age inibindo a elastase. Quando elas duas se ligam, né, nenhuma nem outra vão ter mais função biológica. A função da alfa-1 antitripsina era justamente eliminar a elastase do meio. Se ligou aqui, acabou a atividade da elastase. Agora a gente pode degradar isso aqui com proteases para poder usar esses aminoácidos em outro processo. Fabricação de outra enzima, ou uso de produção de energia, coisa e tal. Mas aqui foi eliminado. Vou mostrar para vocês um pouco de mecanismo de toxicologia, de inibição enzimática, que é para a gente entendendo como é que isso acontece, né? A gente falou na aula passada de quando a gente não tem a enzima funcional, certo? Mas aqui eu vou falar de quando tem um inibidor no meio, que acaba com a atividade da enzima. Qual o problema que isso pode gerar? Vou usar como exemplo toxicologia, certo? Que a gente tem, por exemplo, organofosforado. São substâncias que são usadas na agricultura para matar pragas, né, insetos que vão na agricultura. Era muito utilizado anteriormente, hoje em dia está decaindo muito porque causa muito problema ambiental. Só que nos mamíferos, não só mamíferos, todo mundo que tiver acetilcolinesterase, eu já fiz um estudo com peixe também. Mas a gente tem aqui uma inibição irreversível da acetilcolinesterase a partir de organofosforado. A acetilcolinesterase, ela vai quebrar a acetilcolina, que é um sinalizador neuronal, certo? E aí, quando a acetilcolinesterase não funciona, o estímulo permanece constante. E aí a gente tem efeitos tóxicos no organismo decorrente dessa inibição dessa enzima. Então, deixa eu explicar isso aqui melhor. Tá, aqui a gente produz fenda sináptica. Um neurônio que está sinalizando para o outro, certo? Então, o sinal está vindo daqui para cá. Aqui a gente produz a acetilcolina e deixa ela guardada em vesículas para que, quando venha o estímulo nervoso, né, o estímulo elétrico, essa acetilcolina ser liberada no espaço sináptico e estimular o neurônio seguinte. É um neurotransmissor. Tudo bem? Tá. Aí, a acetilcolina se liga com o receptor, estimula o outro neurônio. A acetilcolinesterase vem quebrar a acetilcolina em colina e acetato. Isso é reabsorvido por esse neurônio e ressintetizado em acetilcolina. Certo? Então, tem uma reciclagem aqui da acetilcolina. Ela é quebrada, perde o efeito, é reciclada, de novo vai ficar em vesícula para poder
uma hora ser liberado aqui no espaço, na fenda sináptica novamente. Só que se essa enzima aqui não funcionar, não tem separação da acetilcolina com o receptor. Certo? E aí, o que o organofosforado faz na gente é inibir essa enzima, irreversivelmente. Vejam o perigo que é esse organofosforado. É a gente perder, se contaminar com esse organofosforado e perder a ação de acetilcolinesterase e não poder mais desligar um neurônio. Tudo bem? Então, o que é que vai... Sintomas comuns desses organofosforados. A gente tem vários sintomas, tudo isso é comum, certo? Então, a gente tem os locais afetados. Glândulas exócrinas, o que é que a gente vai ter? Cialorreia, transpiração, lacrimejamento. Nos olhos, miose, pitose palpebral, que é aquele olho caído, aquele olho de maconheiro. Pitose palpebral, sabe como é que é? Quando a pálpebra cai assim, aí fica parecendo uma cara de sono, né? Cara de sono, viu, Alisson? Borramento de visão, a hiperemia conjuntiva, aí tem problema no trato gastrointestinal, trato respiratório, sistema cardiovascular, bexiga com incontinência urinária, sistema cardiovascular, músculo esquelético, sistema nervoso central. Veja o tanto de problema a partir da contaminação com um organofosforado. Certo? Por isso que se fala tão mal assim. O uso racional de defensivos agrícolas é importantíssimo para a humanidade. Certo? Não venham a dizer assim, agora eu só quero comer coisa... Se não tivesse o uso de defensivos agrícolas, a gente não teria agricultura suficiente para alimentar a população humana. Ou teria que a gente desmatar tudo para plantar comida. Imagina, destruir as florestas para plantar comida porque a produção de orgânica é baixa e aí a gente precisa duplicar a área para poder alimentar a população humana. Então, o único jeito de acabar com os defensivos é acabar com os seres humanos que precisam comer. Certo? Então, nessa balança, a questão é pesada. É o problema ambiental do mundo todinho, Alisson, é o ser humano. A gente diz assim, o plástico é ruim, não sei o que lá. Quem é que fabrica e consome plástico? Ser humano. Qual o jeito de acabar com o plástico no mundo? Acabando com o ser humano. Simples, né? Então, como a gente não vai acabar com o ser humano, tem que ir tentando levar essas coisas num modo mais light, sem ser aqueles ativistas que querem acabar, botar fogo nas coisas. Então, vamos trabalhar... Se o problema maior, o problema no final da linha é o ser humano, vamos tentar usar isso com parcimônia. Mas a gente também tem que usar com parcimônia e os defensivos. Tudo que a gente for usar com parcimônia, mas o defensivo agrícola também tem que ser usado com parcimônia. Certo? Então, tudo com moderação. Tá, na inibição reversível das enzimas, então é possível a gente inibir a enzima e depois desinibir ela ficar desinibida, ficar atiradinha novamente. Porque a gente tem os antimetabólitos que vão atuar nesse processo. Certo? Então, o antimetabólito ele é captado pela enzima, não consegue ser transformado por ela e interrompe reações metabólicas no organismo. Então, o próprio organismo, no final, é capaz de reverter isso em velocidade não muito lenta, mas também isso vai depender de qual processo a gente está falando. Então, um dos exemplos de antimetabólitos são sequestradores de metais. Certo? Então, a gente tem várias substâncias que sequestram metais. E aí, quando a gente tira o metal de um ambiente, a gente inibe as metaloproteases. As metaloproteases precisam desses metais para poder ter o sítio ativo, certo? É um cofator. Lembram que a gente falou de cofator na aula passada? Na aula passada ou na anterior? Na aula passada. Então, sem o cofator, aquela holoenzima se transforma em apoenzima, não funciona mais. Então, se ali naquele meio eu usar um antimetabólico, que é um quelante de metais, vai sequestrar o metal e impedir que eles atuem como fatores enzimáticos, como cofatores enzimáticos.
Exemplo, dietilcarbamato, se liga com metal, forma complexo lipossolúveis e impede a ação enzimática de metaloprotease. A gente tem também, a gente usa em laboratório muito comum, o EDTA. O EDTA também é aquela de vários metais, sequestra os metais no meio e deixa de funcionar as metaloproteases. Certo? Então, aqui um exemplo de metaloprotease. A carboxipeptidase. Então, essa enzima, ela tem a ação assim, ó. Ela tem aqui um aminoácido ligado com um zinco, aqui nessa região, e aqui a gente tem outro aminoácido que vai fazer parte do sítio ativo. Na hora que ela entra em contato com o substrato, de L-tirosina, que está aqui em verde, vai ter um dobramento da enzima, certo? Ó, onde é que o aminoácido estava, onde é que ele ficou? Aqui. Então, tem uma alteração, lembra daquele modelo de forma induzida? Então, a enzima, ela se dobrou quando recebeu o substrato e agora ela consegue usar essa energia para transformar o substrato em produto. Se o zinco não estiver ali, a reação não vai acontecer, certo? Então, a gente, com o quelante de metais, a gente impede a ação de metaloprotease. Nesse mecanismo de ação tóxica, a gente tem irreversível, que pode ter ligação covalente, que desnatura a enzima, ou inibição da síntese enzimática também, nem fazer a enzima. Então, a gente tem reversível e irreversível, né? Quando a gente tem essa inibição aqui de metaloprotease, por quelante, em algum momento ela pode ser revertida, porque quando saturar o quelante de metais, os metais que a gente tem na dieta acabam sendo substituídos e a enzima volta a funcionar. Certo? Teve o metal no sítio ativo, ela vai voltar a funcionar. E os cofatores também, porque a gente tem inibição ou ativação alostérica, certo? Então, olha só. O inibidor, ele vai ficar em um local diferente do sítio ativo. Isso se chama inibição alostérica. Então, eu tenho um inibidor que está aqui, quando ele entra em contato com a enzima, ela muda sua conformação e não consegue mais se ligar com o substrato. Do mesmo jeito, eu tenho ativação alostérica, certo? Então, a enzima tem um formato que não se ligaria com o substrato, mas um ativador que não vai estar no sítio ativo, não é um cofator enzimático, certo? Como aquele metal que a gente acabou de ver. Ao se ligar aqui, muda a conformação da enzima de um modo que agora ela pode receber o substrato. Então, alostérico significa que está num sítio diferente do sítio catalítico da enzima. Tudo bem? Inibição ou ativação alostérica não acontece no sítio catalítico da enzima, acontece em um outro ponto da enzima, em um outro domínio da enzima. Tá, e a gente falou na outra aula dessa parte de holoenzima e apoioenzima, né? A gente, muitas vezes, para a enzima funcionar total, ela precisa desses grupos prostéticos, né? Metal, coenzima, cofator, ou então ela é uma apoenzima. Aqui ela está ativa, aqui ela está inativa. Recebeu o grupo prostético, ela passa a ser ativa, certo? Então, aqui a gente tem a distinção entre cofator e coenzima, depende da força de ligação com a apoproteína. Por exemplo, o NAD+, pode ser cofator de uma enzima, quando a ligação é fraca, e ser coenzima de outra, quando a ligação é forte. E aí o mesmo vai acontecer com metais. Então, qual é a diferença do cofator e coenzima? Cofator é quando tem uma ligação fraca. Coenzima quando tem ligação forte. Certo? Então, peguem esse conceito aí também. Então, a gente tem aqui, ó, exemplo de coenzimas. Muitas delas vitaminas que a gente está vendo aqui, ó. Biocetina, coenzima A, coenzima B12. E aí a gente vai ter, ó, vitaminas. Biotina, ácido pantotênico, riboflavina, niacina, piridoxina, tiamina, vários ácido fólico, várias vitaminas
que vão reagir com alguns grupos e vão ser coenzimas nesse trabalho enzimático. Então, muitas vezes, a gente pode se perguntar por que é que eu preciso de vitamina na minha dieta? Né? Que são coisas que eu não produzo, que eu preciso consumir na minha dieta e que vão ativar minhas enzimas. Então, uma hora dessa que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer dieta restritiva, certo? Então, todo mundo faz dieta restritiva, deveria, por exemplo, tomar aqueles polivitamínicos, que tem minerais e vitaminas. Já que eu vou comer pouco, eu tenho que pelo menos fornecer ao corpo isso daqui para poder ele funcionar adequadamente. Tudo bem? Então, a gente falou na aula passada também que a gente pode simplesmente dar um nome ASE a uma enzima, né? E aí eu citei por cima assim, não, porque tem uma tabela com a numeração, coisa e tal. Então, isso aqui não é tão simples. A tabela que eu estava falando é essa daqui. A gente tem, de acordo com função, certo? E local de atuação. A tabela mostra para a gente como é que são classificadas todas as enzimas. Elas vão ter uma nomenclatura. Então, isso é determinado por a Comissão Internacional de Enzima, União de Biologia Molecular e Bioquímica, né, para poder determinar isso daqui. Então, aqui a gente tem, óxido redutase vão ser 1, transferase 2, hidrolase 3, liase 4, isomerase 5, ligase 6. A gente parar para pensar, as enzimas elas podem ser classificadas nessas 6 ações aqui. Tá? 6 atividades químicas de uma enzima. Aí eu peguei como exemplo a ATPase, adenosina trifosfatase. Certo? Essa ATPase, ela é 3.6.1.3. Por quê? Ela é uma hidrolase, certo? Ela atua no anidro, então ela é 3.6. O anidro tem um fosfato, 3.6.1. Esse anidro é o ATP, 3.6.1.3. Certo? Então, a enzima, a EC 3.6.1.3, é a ATPase. É óbvio que ninguém chama por aí a EC 3.6.1.3, né? Mas a partir disso aqui, a gente sabe exatamente qual é a ação da enzima. Certo? E às vezes você pode, inclusive, essa classificação é interessante quando você precisa fazer uma transformação bioquímica. Certo? Eu quero pegar esse meu substrato e modificar ele. Que enzima eu vou usar? Porque eu quero tirar essa hidroxila aqui dessa posição. Que enzima eu vou usar? Né? Eu vou usar uma hidrolase, por exemplo. Mas como é que eu vou achar uma enzima que retira uma hidroxila daquele anel aromático ali naquela posição tal? Eu posso achar por aqui. Qual é a enzima que eu preciso? Para fazer a transformação. Aí depois de retirar uma hidroxila, eu vou agora colocar um outro anel aromático. Tem outra enzima que faz também. E eu consigo, nessa classificação, encontrar qual é a enzima que eu preciso para poder fazer o trabalho específico que eu quero. Certo? Então, não é só dar nome aos bois. A gente consegue também entender como as enzimas funcionam e saber o que é que eu vou fazer no caso de uma transformação bioquímica. Então, coisa que se usa muito na indústria farmacêutica de transformação, a gente pode fazer isso bioquimicamente desde que a gente saiba que enzima utilizar em cada momento. Tudo bem? Sim? Só isso. Por hoje. A próxima aula, quinta-feira, a gente volta a falar várias dessas coisas. Principalmente essa lei de Michaelis-Menten e a parte de inibidor relacionado com o gráfico também de Michaelis-Menten, certo? E aí, gráfico duplo recíproco que a gente viu só por cima, KM que a gente viu só por cima hoje, a gente vai especificar na próxima aula, para entender melhor como é que isso funciona. Tudo bem? Beleza. De todo jeito, essa aula gravada, né? Vai ficar disponibilizada para vocês.
eu coloquei lá o livro. Pessoal, eu já tentei de 2 formas escanear o capítulo do livro. E aí tive 2 problemas assim.